Olá, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Autismo na Europa. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Diegão Califa. Eu sou a Camila. E hoje o nosso papo é sobre escola, tudo o que você precisa saber para inserir o seu filho na escola, ele sendo uma criança autista. Vamos lá? Bom, Camila, vamos começar então a falar sobre escola, porque uma das grandes preocupações de famílias que vêm morar na Europa, e no nosso caso especificamente aqui na Itália, é como funciona a escola, né? Pô, eu tenho um filho autista, como é que funciona? Quais são os procedimentos? O que eu faço? Chego na Itália, o que eu tenho que fazer? Então vamos lá, falar sobre adaptação e inclusão, dois temas importantíssimos. Bom, como é que tudo começou pra gente então aqui? A gente chegou na Itália, lembrando que vamos partir do princípio que eu sou cidadão italiano e meus filhos também, a Camila na minha condição de minha esposa, então ela é brasileira, e nós vamos falar da nossa experiência, né? Outras pessoas tiveram outras experiências, mas a gente vai contar aqui e compartilhar com vocês a nossa experiência. Então a gente já chegou na Itália aqui sendo cidadão italiano, eu e as crianças, né? Exatamente, e a gente vai falar do período escolar, mas a gente vai contar o que antecede, né? Antes de começar as aulas de fato para a criança. Então a gente procurou aqui, né, o órgão, o espaço responsável pelas escolas. Aqui a gente mora, tem várias cidades pequenas, então a gente viu que fica concentrado numa cidade que é aqui do lado da nossa, e a gente marcou um horário com a coordenadora. Isso, fomos lá então numa escola centralizada aqui, bater um papo com a coordenadora e entender como é que faz para matricular, o que é que precisa, qual é o suporte que eles oferecem, enfim, na condição de a gente ter um filho autista, como a Itália lida com essa questão na escola, né? Então fizemos a primeira reunião com a coordenadora. Chegamos lá, uma pessoa super simpática, com bastante capacitação sobre o autismo, foi uma coisa que nos chamou a atenção, né, Camila? Logo desde cara, assim, o embasamento que eles têm, a experiência e alguns protocolos que eles já têm experienciado antes. Até acho uma coisa importante a gente falar que, como a gente também não falava o idioma italiano e tal, a gente sempre leva nas consultas, em tudo, uma anotação, tudo que a gente quer falar, tudo que a gente quer perguntar, todas as coisas importantes para não passar nada. Então a Já gente traduzido para o italiano, né? fez esse documento, a gente traduziu para o italiano e levou para poder conversar com. E galera, assim, ó, algo bem simples, você consegue traduzir usando o Google Tradutor, ChatGPT, enfim, cara, eles vão entender. Eles são, e vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante, exatamente. Primeiro, para não esquecer, e segundo, para conseguir se comunicar e ter todas aquelas informações ali na palma da mão ali, se faltar o idioma ali na hora. Então, vale a pena sempre se organizar e levar a tua fichinha ali com as tuas anotações e perguntas e dúvidas já em italiano. Beleza, começamos por ela. Como é que funciona a coordenadora para a gente aqui na escola? Bom, a escola é o seguinte, seu filho é uma criança autista, então, como você está me dizendo, você tem alguma documentação que traga mais informações, um laudo, temos um laudo do Brasil, traduzido, juramentado, e é importante você trazer o laudo do seu filho, traduzido, juramentado e também apostilado, que é o que vai dar a veracidade das informações, vai tornar aquele documento verdadeiro, real, o que está escrito ali, tem um órgão que assina dizendo, ó, tudo que está escrito aqui é verdade. Pelo menos o laudo de autismo tem que ser traduzido, juramentado e apostilado para evitar qualquer tipo de dúvida. E todo mundo fala, mas vale o laudo do Brasil na Itália? Não, ele não é o laudo oficial. Você tem que ir atrás do laudo aqui da Itália. Mas ele já ajuda a organizar, já coloca as pessoas que tu vai precisar falar, como no caso da escola, já na mesma página, dizendo que é uma criança autista que já tem um laudo, que já faz um acompanhamento, né? Então, é para essa finalidade. Inclusive, temos um vídeo do canal explicando como você faz, né, o passo a passo para você ter o laudo do seu filho, enfim, né, da sua filha, do seu parente que é autista aqui na Itália. Então, procure aí entre os nossos vídeos que tem um vídeo que vai explicando tudo isso. Vamos lá! Chegamos conversando com a professora então, explicamos que ele era uma criança autista e desde o primeiro momento ela nos sinalizou, ó, vocês moram na cidade aqui do lado e nós coordenamos a cidade X, Y e W aqui, você pode, né, dentro da tua área de perímetro aí, escolher uma dessas cidades da escola. Vantagens e desvantagens de escolher a escola X ou Y de cada cidade. O que ela nos sinalizou é que a cidade que a gente mora teria somente uma turma, né, da idade do Jimmy, que o Jimmy tem uma criança de 7 anos, está na primeira série aqui. Ele já estava na primeira série do Brasil, como ele não terminou a primeira série, o período integral da primeira série, eles optaram pela questão do idioma, trazer ele para a primeira série, né? Porque aqui, só para vocês entenderem, no Brasil geralmente é de fevereiro a dezembro, né? Aqui o ano letivo começa em setembro, então ele não terminou lá no Brasil. Então voltou para a primeira série aqui pela questão do idioma, enfim. É um procedimento que eles fazem padrão aqui, até com crianças típicas também.
né? Então tá, que ela falou assim, bom, a gente pode fazer o seguinte, a escola vai providenciar um professor auxiliar, que eles chamam aqui de maestra de sustenho, que vai dar um suporte para ele durante o período escolar. Porém, como a aula é em período integral, começa às 8h15 da manhã e vai até às 15h35, você, para ter essa cobertura total, para o seu filho ter essa cobertura total, ele precisa passar pela burocracia do passo a passo que a gente tem lá no outro vídeo, que vocês podem ver como é que é, para que o município, para que o governo, de uma forma geral, providencie um outro funcionário para eles conseguirem dividir a carga horária e atuarem nesse período integral dele na escola. Mas tem adaptação. Então, o que nós vamos fazer? Desde o começo, nós vamos providenciar uma professora, uma maestra de sustento, uma professora auxiliar que vai acompanhar ele no período da manhã. Durante um certo tempo, vamos ficar com ele somente no período da manhã, porque idioma novo, escola nova, profissionais novos, coleguinhas novos, tudo novo. Então, quem é pai, né, quem convive com um ente autista, sabe que quando tem muita informação, muita coisa nova, o negócio é ir de leve e aos poucos. E eles têm isso, né, Camila? Desde o começo, eles já nos passaram que a adaptação dele ia ser bem criteriosa e bem devagar, percebendo não só na escola como em casa, né? Sim, e também é importante falar que no Brasil o horário dele da escola era só durante a manhã, então era das 7h30 ao meio-dia. E aqui, por ser esse período mais longo também, ele iria ficar só na parte da manhã até se adaptar com todas essas características que o Diego disse. Desde o primeiro contato com a coordenadora da escola, ela nos disse que a adaptação ia ser lenta, na verdade não lenta, né? Mas Gradual. ia ser gradual no tempo dele, para ser uma experiência positiva e para realmente dar certo. Então, pra gente fazer uma base sólida. Então, ela nos acalmou pra gente não ter tanta pressa. A gente sabe que é assim, né? Mas eu achei importante porque às vezes as pessoas ficam ansiosas, né? Pra começar. Então, foi gradual e eu acho que foi muito acertada essa decisão. E a capacitação, né, desse tipo de funcionário da escola, assim, referente ao autismo e outras condições, eles têm muita experiência. Foi uma coisa que chamou muita atenção, assim, não que no Brasil não tinha, no Brasil tinha, mas partia muito dos pais. Meu filho precisa de um suporte X, assim, a escola do nosso filho providenciava. A gente sabe que no Brasil eles não querem providenciar nada, mas a gente teve uma ótima experiência com o Jimmy na escola do Brasil, em Florianópolis. E então a gente trazia provocações para a escola, tá precisando do suporte assim, a escola providenciava, tal. Aqui não, aqui eles já tem todo um procedimento deles, tudo muito pronto. Fechamos a primeira reunião com a coordenadora, é o seguinte: me passem tudo o que vocês têm de documentação do Jimmy, como ele é, como ele não é, se tem laudo de terapeuta, nos enviem, se tem laudo médico, nos enviem, se ele toma alguma medicação, nos enviem. Tudo que vocês tiverem de informações do Jimmy, nos enviem para a gente se organizar. Vamos marcar uma segunda reunião com outras pessoas no segundo momento. Ok, providenciei, mandei para eles lá na escola, por e-mail mesmo, toda a documentação que a gente tinha do Jimmy, tá, enfim. Nos marcaram um segundo momento. Nesse segundo momento, quem estava lá comigo? A coordenadora, novamente, o diretor das escolas e a professora maestra de sustenho, já com aqui viria a ser a professora do Jimmy, né? Aqui viria a ser junto com o Jimmy. Professora auxiliar. Nessa reunião, a gente já também decidiu em qual escola o Jimmy ficaria. Tá, mas peraí. Eu acho que uma coisa muito importante que já começou nessa reunião foi quando essa professora auxiliar do Jimmy nos contou que ela é mãe de uma criança que tem síndrome de Down. Ela também é uma mãe atípica. Isso pra mim, não sei pra ela, Camila, porque nunca compartilhei isso com ela, mas, cara, já eu ganhei 50% ali. Porque são pessoas que vão cuidar dos nossos filhos. As pessoas, não somos nós que vamos cuidar dos nossos filhos, né? E sabendo que a pessoa que vai cuidar do seu filho na escola é uma mãe atípica também, eu acho que vocês aí desse lado também vão concordar comigo que dá um quentinho, né? Dá uma tranquilizada. A paciência é diferente, o olhar é diferente, enfim, acho que valia a pena a gente compartilhar essa informação, né? É importante mesmo. O que mais, Camila? E aí, nessa reunião, a gente decidiu qual escola o Jimmy ficaria. Normalmente, assim, nas cidades, né, que são cidades pequenas aqui e tal, as crianças estudam na escola da sua cidade. Mas a gente optou que o Jimmy estudasse pela escola que fica aqui próximo, na cidade do lado de casa. Que é 1 quilômetro, tá? Que é 1 quilômetro de casa. Cidade. Porque a gente avaliou que a turma era um pouco menor. Eram mais turmas, né? São mais turmas, então a turma é menor do que a da nossa cidade. Esse centro, a direção fica nessa escola também. Então, a gente achou que esses pontos eram positivos e a gente acabou optando por aquela escola.
Na verdade, eles chegaram pra gente e explicaram bem isso. Ó, é o seguinte, aqui as turmas são menores, né? Tem um olhar maior, vai ter um funcionário X ou Y. Nós também estamos aqui nessa escola, então a gente entendeu o recado que naquela cidade seria uma oportunidade melhor, né? Apesar também que eles deixaram bem tranquilos para dizer, olha, esse procedimento que vale em todas as escolas, a gente tem um padrão nosso e tal, mas a gente achou que era melhor ficar lá. Né? Foi muito bom. Exatamente. Bom, e nesse primeiro momento, a gente, né, nesse segundo encontro, a gente conheceu quem viria a ser a professora do Jimmy, né, a maestra de sustento, a professora. E aí, todas as dúvidas expostas, se ela tinha experiência com autismo, se ela tinha experiência, foi que ela nos contou que ela era mãe típica também, coisa e tal. E dúvidas, né, foi uma coisa muito boa, porque eu sou fluente em inglês e aí a gente acabado de chegar aqui, o italiano estava arranhando ainda e ter a possibilidade do diretor, né, nos dar a possibilidade de fazer essa conversa também em inglês, foi uma coisa que eu consigo me comunicar melhor, e a gente conseguiu esgotar, né, Camila, todas as dúvidas que a gente tinha sobre como funcionava a escola. E aí, Camila? Lembrando que uma coisa, né, que a gente nem tinha conversado, isso foi no período de férias, né, antes de começar a escola, então a gente estava com os meninos também, porque a gente não tem equipe de rede de apoio aqui. Né? Então estávamos na reunião e os dois ali do ladinho e tal. Mas foi super legal, foi uma reunião muito positiva e a partir dali a gente já marcou um próximo encontro. A escola mesmo, né, elas se organizaram pra gente fazer um encontro com o Jimmy, pro Jimmy conhecer a escola. Fazer um tour pela escola. Fazer um tour pela escola. A escola vazia, período de férias, somente ele, essa nova professora de sustento, até para criar um certo vínculo, né, deles estarem juntos e tal, e nós como pais, né, Camila? Exatamente, para conhecer o ambiente, né? A gente sabe que a previsibilidade é importante. Então, ele explorou desde o portão da entrada, a porta, o corredor, ele subiu a escada, foi em todas as salas de aula, fez um tour completo pela escola. Um detalhe importante que a gente esqueceu de contar. Quando a gente chegou para esse tour, a gente ganhou essa pasta aqui. A professora... Isso é um desenho que era para o Jimmy colorir, como a gente já tinha falado, que ele tinha... que ele tem, né? O hiperfoco em animais, tal, que ele gostava de animais marinhos. Ela já providenciou uma pasta, na capa, um desenho para ele colorido, um tubarão, que é um dos animais que ele mais gosta. Então, tipo, ela já providenciou. O que tem nessa pasta, Camila? Na pasta tem a foto, ó, da entrada da escola dele, a foto das professoras com o nome delas. Tem mais alguns materiais aqui. Enfim, são todos os ambientes, né? Exatamente, coisas que a gente sabe que são importantes, mas talvez pessoas que não vivam, que não trabalham, não sabem. Mas, por exemplo, assim, ó, desde mostrar qual é o portão. Que ele vai entrar pela escola. Do corredor. Pra mostrar aí, ó. Do corredor, foto da sala de aula, de todos tem foto do banheiro, foto do refeitório, de todos os espaços. E essa pasta ficou com ele. Essa pasta a gente trouxe pra casa pra ele olhar mais de uma vez, né? Pra ele ter essa autonomia. Enfim, essa pasta serviu para quem chegou lá nesse dia da tour. Ela ir mostrando em tempo real, ó, aqui é o portão. Você vai entrar por esse portão todos os dias. Tá aqui, ó. Esse é o portão. Foto. Sequência. Aqui, ó, entrou no prédio da escola. O que vai ter? Vai ter esse hall aqui, vai ter escada. A sala é na escada aqui em cima, é no primeiro andar. Então, tem todas as fotos do passo a passo. Parece que a gente estava num museu e tinham todos os ambientes da escola fotografados ali, mais quem eram os professores, quem iriam ser as professoras dele. E a gente foi por todos os ambientes da escola, junto com a professora e o Jimmy, né? E, pô, me chamou muita atenção que na escola aqui tem aula de robótica e programação, né? O Jimmy entrou numa sala cheia de computador, mas pirou, sentou ali, ficou alucinado. Então, tipo, tem, né, alguns ruídos ali nesse dia para tirar ele de alguns ambientes, tal, que ele gosta muito. E tinha a questão de que o Jimmy, até hoje, nunca fez xixi na escola, né? Até hoje não, até começarem as aulas ele não fazia. No Brasil ele nunca fez xixi na escola. Então ele fazia xixi de manhã quando ele levantava, meio-dia e meia ali, era hora de buscar ele na escola, a primeira coisa que ele chegava em casa foi fazer xixi, né? Então tinha essa questão da gente trabalhar esse tema, né? Como é que será? O Jimmy vai ter que ficar até quase 4 horas da tarde ali na escola, como é que não tem que fazer xixi, né? Enfim, explicamos isso na reunião. Então ela nos mostrou como é que era o banheiro, e o banheiro aqui das escolas é aquele buraco no chão com 2 lugares para colocar os pés, tanto para fazer o xixi como para fazer cocô. Só que, pô, uma pessoa que já não faz xixi na escola, né, cara? Não vai nunca fazer xixi. Muito menos cocô, né, cara? Então, tipo, a gente explicou, ó, ele não tá acostumado com isso. Eles disponibilizaram o banheiro dos professores, que aí sim tem um vaso convencional, como a gente tem no Brasil. Arrumado, né, também. Enfim. E todos os banheiros da escola, dos formais de diferentes formatos, para ele poder usar, coisa e tal. E foi feito isso aí. Então, essa foi a primeira tour do Jimmy. Passamos por tudo, ele conheceu a escola inteira, adorou. Tem salas subterrâneas, aqui é frio, né? A gente está no norte da Itália, bem próximo da Suíça, então
um ambiente de ginástica, de fazer uma educação física, coisa, é uma sala subterrânea. Ele adorou a história, ele viu tudo aquilo ali, como é que funciona. E uma coisa que me chamou a atenção, na escola do Jimmy vai de primeira a quarta série, né? Não tem parquinho na escola, né? Já é uma outra cabeça. O cara já, parquinho, ele é ali quando ele tá pequenininho, quando ele entra ele já muda, é diferente. Eles usam bastante a área externa da escola, tem jardins para atividades e tal, mas não é o lugar para o parquinho, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção também. E aí, bom, fizemos esse primeiro encontro, né, Camila? E ficou marcado um segundo encontro para 1 ou 2 dias antes do primeiro dia de aula, Exatamente. Né? Um dia antes ali do primeiro dia de aula, né, para ele ir novamente na escola e conhecer o ambiente. E também conhecer quem seriam as professoras já, né? Conhecer as professoras pessoalmente e até a gente ia... Agora eu lembrei também de um outro detalhe, que elas nos mandaram por e-mail o som da... Como é que chama? Da campainha, do sinal, né, que a gente tem ali. O sinal, porque quando tem muda essa de questão, aula, quando vai pro intervalo, né? Exatamente, essa parte auditiva, né, a gente sabe que às vezes, né, um mãozinho no ouvido, né, que é muito característico. Como é que é? Sei se ele iria aceitar, porque se ele não aceitasse o sinal, a escola ia se mover para que os outros alunos entendessem que o sinal vai ser de uma forma diferente. Eles têm essa preocupação também. Então, aqui, né? nesse dia, a gente também iria testar, mostrar para ele como é que seria o sinal na escola. Aquela campainha, sabe? Quando muda de uma aula para outra, quando entra na hora do intervalo, enfim. E aí, Diego, o que aconteceu nesse dia? Bom, beleza. Chegamos lá, a gente explicou pro Jimmy, hoje não vai ter aula, a escola vai estar vazia novamente, né? Só que vai estar a pessoa X, né? O nome dela é Maria Grátis, uma pessoa fantástica, que é a professora de sustenho, que fez o tour com ele a primeira vez. Só que hoje nós vamos conhecer as outras professoras, professora de matemática, professora de história, geografia, de italiano, professora de religião. Então não vai ter aula hoje. Ele quis ir de mochila. Nesse dia ele até dormiu com a mochila na cama dele, né? Bom, chegamos lá, ele viu aquele monte de gente e tal. Em um segundo ele virou. O moleque ficou endiabrado, esse é o termo, endiabrado. Ele se desregulou bastante. Ele se desregulou. Né? Ele não quis fazer tour com ninguém, não quis conhecer ninguém, começou a xingar todo mundo em português. Se jogava no chão, dava uns tapas numas cadeiras que estavam lá, começou a gritar, assim, ó. Foi horrível. Tudo que tinha sido de 1000% no primeiro tour, nesse tour foi horrível, mas foi importante. Né, Camila? Na verdade, até por isso que eu me emocionei, porque assim, a gente tava tão, assim, sabe, foi tudo tão legal. Quando a gente conheceu a escola, a gente viu a preparação, desde a coordenadora até a professora auxiliar, elas nos acolheram muito bem. Mas por quê? Porque a gente relatou na primeira reunião como era o dia. Então eles prepararam todo um suporte. Só que na primeira tour, ele não era aquela pessoa que a gente apresentou, né, na tour que ele fez. Então, assim, ó, por que foi importante acontecer isso? Porque nessa segunda tour que estavam todas as professoras, escola fechada, de férias, e o Jimmy, ele se desregulou, daí elas viram, elas puderam ver como é o Jimmy que a gente contou, né, na primeira reunião. Por que tudo aquilo era importante, toda aquela preparação era importante? Porque ele é aquela pessoa também. Ele se desregula, um momento de frustração, ele quer quebrar tudo. Então a gente acha, eu e a Camila entendemos, que talvez ele achasse que no primeiro dia já teria aula, mesmo a gente já explicando que não teria. Pô, chegou lá de mochila, não tinha ninguém na escola. Não, até porque nessa altura, nesse tour aí, nesse segundo tour, a gente já tinha comprado material. Gente, ele dormiu com a mochila. Lembra disso? Ele dormiu com a mochila. Então ele gosta de escola. O Jimmy é um menino, ele gosta desse ambiente, pra ele é importante. Ele ficou todos esses meses da nossa mudança lá do Brasil até agora, passou as férias sem ir pra escola. Então ele já tava assim, muito feliz. E um dos hiperfocos dele são os livros. Exatamente. Então esse ambiente escolar pra ele é a Disneylândia, né? E a dificuldade, né? Aquela dificuldade de falar o que tá sentindo, de identificar. Às vezes a gente tem a dificuldade, né? O que é uma ansiedade, a expectativa, a alegria, a frustração. Tudo aquilo deu ali né, transbordou o copinho bem naquele momento. Então eu juntei ele, tipo, ó, chegou, não vamos mais insistir, né? A gente sempre tem um limite ali. A gente sabe muito bem, todo mundo que é pai de uma criança autista, ou que cuida, que é um cuidador, sabe do limite. Não adianta passar desse limite aqui que é prejuízo. Então, na hora a Camila me olhou, tipo, basta. Ela pegou o Jimmy, foi pro carro, eu entendi na hora, cheguei para as professoras e falei, negócio é o seguinte, esse aí é o Jimmy também. Não é aquele só do primeiro tour. Ele é o Jimmy, ele é assim, ele está desregulado, esse é o termo usado. Ele não vai fazer esse tour, a gente não vai autorizar ele a fazer esse tour, ele já está no carro, do carro ele vai para casa. Eu tô aqui para explicar para vocês o seguinte,
Acontece, eu sou o pai, ela é a mãe, a gente decide que ele não vai fazer nada. Hoje não tem mais nada, a gente perdeu ele hoje já era. Então nós vamos... eu não lembro agora se era o dia seguinte que começavam as aulas ou no outro dia, em seguida, assim, mas era muito breve. Ele vai vir pro primeiro dia de aula e nós vamos ver o que vai acontecer. Mas é importante isso ter acontecido para vocês verem que esse também é o Jimmy. Enfim. Mas foi bem, tipo, eu tava tão no sentimento, quando aconteceu aquilo, eu falei, Bom, a gente que é pai e que vive ali a causa do autismo sabe que a gente tem que comemorar todas as vitórias, mas que um dia também que não é muito legal faz parte, a gente tem que saber respirar, entender, compreender. E aí nesse dia, é aquele acolhimento máximo, paciência máxima, porque chegou em casa, é aquilo, né, daquele jeito e tal. A gente trazer ele, como é que vai ser no outro dia da escola? Desencana, isso aí tem que ser, mais perto, uma madrugada antes, um dia à noite antes da aula, você desenrola esse papo aí. Aquele dia não é papo pra isso, aquele dia é papo de fazer uma comida gostosa que ele gosta e, né, trazer ele, vamos assistir um desenho que ele gosta, deixar ele o mais acolhido possível, abraçar, explicar que tá tudo bem, que aconteceu aquilo lá, mas, ele foi até lá e vale que ele foi até lá. Tem que validar a tentativa, não é só validar quando dá tudo certo. Quando dá errado, tem que validar a tentativa. Fomos lá, Jimmy, tudo bem, vai ter outro dia, agora vamos desencanar da escola, vamos comer uma comida gostosa, vamos ver um desenho. Até porque o que é a escola, a gente precisaria superar aquilo, né? Então a gente não podia deixar aquilo daquele jeito. Então a gente encerrou a conversa e depois não, foi tudo certo, depois a gente vai lá, a gente estava com o material sempre, né? A gente deixou à disposição dele para quando quisesse olhar, enfim, né? Para superar isso. Bom, o material eu tentei algumas vezes mostrar para ele, foi radical, não quero, me empurrou, não quero ver isso e tal. Elas nos enviaram, as professoras e coordenadoras, um vídeo com uma música que seria apresentada para os alunos no primeiro dia de aula. É uma música que fala sobre a semente, né? É uma correlação aqui com a atividade da escola, tal, enfim. Apresente para o Jimmy, né? Para ele vir para a escola e não ter a previsibilidade, né? A tal boa previsibilidade. E a gente colocou, né, Camila? Ele viu uma vez e basta também, não quer mais ouvir. E aí, assim, né, eu e a Camila com aquela sensação assim, como é que vai ser isso aqui? E Ao aí, mesmo tempo que a gente é otimista, a gente também já tava assim, enfim, né, aquele sentimento. E aí eu quero compartilhar com vocês que é uma coisa que, assim, esse era o dia que eu mais esperei. Desde o dia que eu comecei a fazer o meu processo de cidadania lá no Brasil, era o dia que eu pensava, cara, como é que será que vai ser o dia do meu filho na escola, meu filho autista, né? Do outro também eu pensava, só que as coisas fluem mais tranquilamente. Então, desde esse momento, quando eu entrei, a minha cidadania foi por via judicial lá do Brasil, tal, demorou 1 ano e 8 meses, foi rápido até. E desse tempo, quando eu decidi fazer a cidadania, a gente sempre quer proporcionar o melhor para nossos filhos, né? Eu não tô aqui para falar para os outros que eu moro na Europa. Isso é para mim, eu já morei em outro lugar do mundo, não tem muita importância. A importância é o que a Europa ia proporcionar para os meus filhos como cidadãos, educação, saúde, um outro tipo de sociedade, enfim. E eu ficava pensando nisso, cara, como seria o primeiro dia. E aí a gente fez o tour, maravilhoso, daí teve esse dia que, deu essa baixa, assim, que foi um dia, não foi legal, foi uma experiência ruim. E aí, na noite anterior, eu não dormi, porque eu fiquei pensando, caraca, mano, rolou tudo isso aí, como é que vai ser? Um primeiro dia de aula, ou os primeiros, né? Professores novos, um ambiente novo, idioma novo, tudo novo, coleguinha novo, não tem amigos, né? Ninguém se conhece. Primeiro dia de aula, chegamos no primeiro dia de aula. E aí, Camila? E aí, tinha um evento, assim, ia ser um pouco diferente, eles não iam entrar e ir direto pra escola, e aí eles nos chamaram, a gente teve que entrar junto, né? Todos os pais juntos, todos os pais. Todos os pais, a gente só se olhava assim, né, com aquela angústia, mas foi uma coisa legal, né? É uma interação legal. Chegam com os pais, e chega um momento que eles chamam, é um auditório bem grande, chamam agora só as crianças vêm aqui pra frente. Ele foi. E foi um momento, ele sabia que a gente estava ali, assim, o Jimmy é autista, mas tem outras crianças também que também tinham essa... Porque assim, aqui na Itália, as crianças são obrigadas a ir à escola a partir dos 6 anos. Muitas vão antes, né? São escolas, aí no caso particular, o governo, no lugar que eu moro aqui, não oferece escola para crianças menores de 6 anos e tal. Públicas, né, só particulares, e enfim. E o Jimmy já vai pra escola desde que ele tem, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos, né? E aí, então, tem outras crianças que também tinham as dificuldades do desvínculo ali por seus motivos. Cada um tinha um monte de motivo diferente ali. Enfim, chamaram só as crianças para ir pra parte da frente do auditório, apresentaram a música, que enviaram o vídeo pro Jimmy, daí ele foi lá, as crianças cantando, coisa e tal, ele dava e tal.
E aí, no primeiro dia, as crianças já tinham que ir com as mochilas. Então, tipo, as crianças foram sozinhas, sentaram lá na frente do auditório, lá os pais bem próximos, sempre na parte de trás, com as mochilas. E aí, as professoras iam chamando o nome das crianças, as crianças vinham até os pais, pegavam as mochilas, davam um abraço, um beijo, voltavam e iam para um lugar ali diferente, no mesmo ambiente. Daí chamaram o Jimmy, e o Jimmy ele é muito inteligente, cara. Ele é muito esperto, porque o espelho funciona bem pra ele, no sentido, assim, ele vê o que as crianças estão fazendo, ele sabe o que ele tem que fazer. Muito rápido, ele pesca muito rápido. O modelo, né? É, o modelo. Então, tipo, o que as crianças faziam? Iam lá, João não, né? Pietro, Giuseppe. E aí chamava as crianças iam até os pais, pegavam uma mochila, davam um abraço, um beijo ali, e tipo, ficavam num ambiente separado, mas dentro do mesmo espaço. Com as profs. Com as professoras já, tal. Daí, beleza, a partir daquele momento, então, eles iriam ficar ali com as professoras, mais da metade da manhã, né, Camila? Isso foi uma quinta-feira, tá? Depois eu vou explicar porque é importante esse tema da quinta-feira. Então, assim, ficamos ali até umas 9h30 da manhã, né? E a partir das 9h30 da manhã eles ficariam até 12h30, por aí. Todo mundo. Só os alunos e os professores e os pais iam embora, coisa e tal. Todo mundo, que eu quis dizer, todas as crianças, não só o todas as crianças. Isso que eu falei, todo mundo. Então, assim, ó, começou numa quinta-feira. Na quinta e na sexta, todas as crianças ficariam somente o período da manhã na escola, né? Uma adaptação, uma volta às férias, assim, né? E aí, até para entender como é que as crianças, né, entenderiam, eles são muito cautelosos nessa questão da qualidade emocional da criança, né? Então, foi uma coisa que é muito importante, assim, pra você ver, o quão capacitado eles estão para lidar com qualquer tipo de adversidade, mas também com as crianças em geral. Enfim, quinta e sexta ficaram na escola. Primeiro dia, deixamos o Jimmy lá e tal, fomos embora daquele jeito, né? Será que a gente fica aqui dentro do carro, no estacionamento? Aquela pira, né? Será que eles vão nos ligar? Como é que vai ser? Não, o celular tá ali, ó, sempre fora do silencioso e de olho pertinho no celular. Então, assim, ó, uma coisa importante também, a gente tem um vídeo na nossa galeria de vídeos aqui, que são as adaptações. Vale a pena você assistir as adaptações para você trazer uma criança em geral, mas também uma criança autista, né, pra cá. Porque vai funcionar muito, cara, pra toda essa situação. Então vale a pena assistir esse vídeo também. A adaptação do país, por exemplo, né? A adaptação ao país. Tem muito a ver com a adaptação da escola. Enfim, por mais que ele já tinha ficado aqui, curtido as férias aqui, né? A gente chegou num período de férias escolar ambientado, com cenário, com pessoas falando italiano, com costumes italianos, comida italiana, como é que os italianos se pronunciam, ele já ter ido pra escola, coisa e tal. É um idioma novo, ele não é nativo italiano, né? Muito tempo, né? Imagina, ficar muito lá tempo, 3 horas A sozinho. gente ficou lá, vamos embora, vamos ficar aqui. Bom, a gente mora aqui do lado também, né? Vamos embora. A gente vem pra casa e ficar aqui. 2 goiabas, um olhando pra cara do outro. Tipo, cara, como é que será que tá lá? Como é que não sei o que? Daí vi aquele monte de coisa na minha cabeça. Eu ali, né, pensando, caraca, meu, quando eu comecei a fazer esse processo, tudo eu lembrava desse dia, cara. Pô, e esse dia é hoje. Chegou, como é que tá sendo lá? E aquela máquina de pensamentos bons e ruins e tudo, aquele mix de informação assim, tá, chegou a hora de buscar o Jimmy, vamos lá. Me sai, moleque, correndo. E aí, Jimmy, como é que foi? Ele, nota 1000, com um sorrisão, assim, a gente até fez um post nas nossas redes sociais lá, pra falar pra ele, e ele super feliz, e e os amigos da escola, como é que foi? Foi ótimo. E aí, filho, você entendeu? Eu não entendi nada, mas foi nota 1000. Então, tipo, pô, cara... foi muito legal. Deu, né, cara? E tava... Deu mesmo, que eu fiquei, tipo, consegui dormir naquele dia e tal. Então, foi assim, foi uma festa incrível. E a gente, pô, validando ele e tal. Então, assim, durante um certo momento, ele ficou somente o período da manhã na escola, né, Camila? Isso, somente o período da manhã. Por quê? Porque ele tinha a professora providenciada pela própria escola, mas para ele ficar no período da tarde e almoçar, coisa e tal, a gente teria que passar pela burocracia italiana dele ter um diagnóstico italiano. A gente já estava no processo, mas demora esse processo, né? Então, assim, até pela questão da própria adaptação dele. Aí, então ele só vai vir de manhã. Veio de manhã, saiu, almoça em casa e fica em casa. E também observa elas até Isso, falar, importante. Observa ele em casa pra ver como é que ele vai estar, se ele vai estar muito cansado, se ele vai alterar alguma irritado, coisa no né? humor. Exatamente. No Pra sono. gente poder. Porque isso também faz parte da adaptação, elas nos falaram, né? E uma coisa engraçada é que nos primeiros dias ele dormiu à tarde. Ele não dorme à tarde, mas acho que há uma exaustão, né, de ambientes novos e ter que ficar pensando na tradução ali, na compreensão do idioma novo. Ele até dormiu nos dias. Mas enfim. E até uma coisa agora que eu lembrei também, que é legal a gente falar, tiveram bem
os momentos, assim, dele ficar um pouco, ficar irritado, por não conseguir se comunicar. Teve até um dos momentos elas pensaram em chamar uma pessoa lá que falava português para tentar ajudar ele, mas no fim elas conseguiram contornar ali com o tradutor e tal. Então, nesses primeiros dias, né, a gente sabe que o desafio do idioma foi importante. E tinha comunicação visual também, né? E tinha comunicação Mostrava algumas visual coisas pra ele, também. por exemplo, tá na hora de lavar a mão, ó, tem uma mãozinha ali, comunicação visual, né? Qualquer pessoa tá lendo o idioma, as pessoas, a sua maioria consegue entender. Então, nesse primeiro período, ele ficou 2 meses indo pra escola só de manhã. Ele entrava ali, né, 8h15, meio-dia e 30, meio-dia e 35, a gente buscava ele na escola, almoçava aqui com a gente, ficava o período da tarde aqui com a gente, coisa e tal. E até, importante também falar agora, nessa hora, meio-dia e 30, saía o Jimmy, né, e algumas crianças que iriam almoçar em casa. Então, saía ele e talvez ali umas 10 ou 12 crianças, e o restante ficava na escola. Continuava e tal. Eu tô falando isso agora porque lá na frente a gente vai falar. Mas vamos falar sobre isso, Bom, primeiro período, sucesso total, só que aí ele ele tinha o cronograma das aulas e ele sinalizava pra gente, e essas aulas aqui, que eram aulas legais no período da tarde, inglês, música, educação física, né, essa parte de programação da robótica, enfim, ele também queria, ele viu, os amigos dele tocavam o sinal, os amigos dele iam pro refeitório e ele ia pra casa, então tipo, meus amigos estão todo mundo ali almoçando, eu tenho que ir pra casa, a gente explicava pra ele, Jimmy, é um período de adaptação, a gente tem que esperar uma documentação chegar pra escola conseguir providenciar, né, pra que tu fique bem lá e almoce com seus amigos, tranquilo, com uma pessoa te ajudando, ele entendeu super de boa, né? Ele entendeu, mas também tinha uma outra situação, né, a gente também tem um filho menor, o Ravi, e o Ravi durante esse período ele já estava na escola no tempo integral. Desde o começo, então ele percebia que ele vinha pra casa, almoçava com a gente e depois só no meio da tarde que o irmão voltava, né? Então também tinha essa situação que ele via em casa. E o Ravi comentava que ele almoçava com os amigos, hoje teve isso, aquilo, de comida deliciosa, porque a comida aqui na Itália é deliciosa, cara, realmente. Então o Jimmy ficava ouvindo, a gente percebia, a gente é bem analítico com ele, assim, a gente via que ele despertava um interesse, e por que eu não? A gente, por vários momentos, a gente explicava pra ele, né, de uma forma tranquila, calma, Jimmy, logo mais você vai estar lá, eu não quero ir, ele falava, eu não quero escola à tarde. Mas a gente sabia que ele queria, que tava sentindo falta, que ele tava, né, enfim. Passamos pro segundo período, né, Camila? O segundo período, como foi? Foi quando chegaram os papéis do diagnóstico aqui, né, da Itália, os oficiais, que a gente tem um vídeo explicando passo a passo lá. E aí, com esse papel, no dia que chegou, a gente já mandou por e-mail uma cópia para a professora. E aí, no dia seguinte, ele já estava com o suporte da assistente. E aí, o que ficou decidido? Que ele faria alguns dias ali, a gente ia analisar durante uma semana, ele irá almoçar na escola. Então, ele ia chegar às 8h15, ele ia ficar pro almoço e depois do almoço, lá pela 1h30, é que a gente ia buscar o dia. Não iria ficar pro período da tarde. Não iria ficar pro período da tarde. Por que do almoço? A gente vale a pena a gente falar sobre isso, né? Por que é a experiência do almoço, né? O almoço são algumas questões que são importantes, na verdade, né? Tem a alimentação, tem criança que tem restrição alimentar, o Jimmy não tem, ele tem suas preferências, mas é tranquilo, ele prova, então ok. E outra coisa também, o refeitório. O almoço é no refeitório, então são todas as crianças, é barulho, é eco, é aquela agitação, né? Então é uma experiência importante que ele precisava do suporte. Isso, crianças falando, crianças gritando, barulho dos talheres, o cheiro da alimentação, novas alimentações, um ambiente novo. Não, e o período também, que é um momento que tu dá uma descansada da sala de aula, né? Então tu fica o comportamento das crianças são um pouco diferente, elas já estão mais ali, às vezes numa barulheira, uma bagunça e tal. Então era um momento importante, a gente fez esse período de adaptação para ver como que ele iria ficar. Elas até nos sinalizaram que, a gente vai fazer um teste com ele no refeitório, se a gente perceber que tá ruim, a gente vai trazer para ele para a sala de aula, para um ambiente mais controlado, principalmente de barulho, para ver como que ele dá. Mas o Jimmy... E aí também teve uma outra questão importante, que é o do banheiro, né? Como a gente falou lá no começo do vídeo, o Jimmy ele não ia no banheiro na escola, ele não vai no banheiro fora de casa, e ele precisava passar por isso na escola para poder ficar às 6 horas, né? Então, já entrou nessa rotina. Quando começou isso do almoço, ele já conseguiu entender que precisava ir no banheiro. Então, acabou a aula, chegou meio-dia ali, a professora, a assistente falou para ele, olha, Jimmy, agora a gente vai fazer xixi e depois a gente vai almoçar. Em casa, a gente já tinha conversado com ele também, já fazia uns dias que a gente falava sobre aquilo. E aí, chegou no dia, ela falou, vamos lá, e ele foi lá,
fez o xixi dele, sim, comemorou muito e depois foi almoçar. Então isso era importante também, esse pré-requisito, digamos assim, e ele conseguiu fazer. Eu acho que vale abrir um parênteses aqui para falar especificamente como é que o Jimmy funciona e aí cada família lida de um jeito, né? Mas, por exemplo, quando a gente tem que conversar com o Jimmy alguns temas importantes, relevantes, não dá para conversar com ele assistindo televisão. Ou com o irmão dele e tal. O irmão dele tava na escola, um dia a gente chegou pra ele, chamou ele, com a televisão desligada, o Jimmy, a gente quer conversar com você pra te explicar, ó, a partir de amanhã então vai almoçar na escola, com os amigos. É importante você fazer xixi, talvez tu não queira fazer xixi no começo, mas saiba que, olha quanto tempo, pô, vai acordar de manhã, vai fazer xixi, depois vai ficar até X hora, até 4 horas, não dá, filho, tem que fazer o xixi, então vamos treinar, é legal experimentar, deu certo a primeira vez, se não deu certo a primeira vez, não tem problema, mas a gente tem que tentar. Combinado? Ele combinado. E beleza, ele entende muito rápido. Eu não sei, você está num ambiente controlado, sem outros estímulos, conversar com ele assuntos e temas relevantes e importantes, vai muito bem. Então acho que vale a pena essa sugestão para você também. Aí você sabe como lidar com o teu filho, porque esse tema não dá para conversar com a criança prestando atenção na televisão ou fazendo outra coisa e você falando. Tem que ser uma coisa ali centrada, né? E a gente conversou com ele. E aí, como é que foi? Primeiro dia, saí ele correndo. Comi não sei o quê, e fiz xixi na escola. Já na primeira do dia que ele foi. Então a gente comemora e é assim, ó, tem que validar, cara, tem que validar. Ah, pediatra não gosta de dar chocolate pra criança. Eu não tô nem aí pra pediatra, eu fui direto pro supermercado, então eu vou te dar um presente. Você gosta de chocolate? Gosto. Nós vamos comer um chocolate agora de sobremesa. E o bicho foi felizão, né, Camila? E até um ponto importante, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas eu acho que a gente comemora tanto as conquistas dele que ele entende e ele comemora, ele fica muito orgulhoso. Quando ele chegou, ele falou, eu fiz xixi na escola, eu comi isso e aquilo, ele fica muito orgulhoso. Como é que eu vou dar um abraço pra ele? Não, tem que, validar mesmo. Se ele gosta de chocolate, dá o chocolate pro seu filho, deixa ele feliz, pra ele entender que todo aquele esforço dele valeu a pena, dando certo ou não. Porque às vezes na tentativa, na frustração, é importante validar a tentativa. Tem que validar a tentativa. Quem é pai aí e mãe de autista sabe como é importante validar também a tentativa. E aí fomos assim, deu ali uma semana, um pouco mais assim, que também foi o período que ele tava conhecendo o assistente, que ele se deu bem já de cara, vi que rolou ali uma afinidade, que também era um ponto importante, né? Então foi aí uma semana, quando fechou a semana, a gente conversou, e aí, como é que foi? Como é que o Jimmy tá? Como é que tá em casa? Tá tudo certo? Tudo certo. Então, semana que vem, a gente vai começar a ficar no período da tarde também. Período integral, E foi uma legal, Camila, que foi uma adaptação pra mim e pra Camila também. A gente trabalha em casa aqui, né? Tá o almoço, não tem mais um, era eu e ela, tipo, tá... Não tem aquela correria, porque era, né? Tipo, não pode orar no almoço. E vou falar que no primeiro almoço a gente nem almoçou, a gente comeu uns negócios que tava meio louco, assim, né? Foi uma adaptação pra gente também. Foi uma adaptação, porque aí eram os dois, né, no período integral. Então, foi um processo aí, a gente levou 2 meses e meio, mais ou menos, né? Talvez um pouco mais. Mas eu acho que ficou muito sólido, ele entendeu tudo, foi tudo respeitando o tempo dele e esses processos que são coisas importantes, né? A alimentação, o que eu falei do caso do Jimmy do xixi, né? Então eu acho que foi um sucesso, assim, como funcionou bem aqui em casa. Porque tem todo esse questionamento, né? Um ambiente novo, espaço, barulho, cheiro, né? Tem toda essa questão que para eles administrarem não é tão simples assim, então... Tivemos sucesso nesse... A adaptação, assim, dessa parte ali do horário, né, dos novos hábitos foi ok. Sim, e aí a gente vê a importância da adaptação bem criteriosa por parte da escola, da capacidade que eles têm, a capacitação, na verdade, é a palavra que eles têm e a experiência que eles têm, porque assim, não é qualquer pessoa que vai trabalhar com seu filho que é autista, não é assim. Não, tem pessoas que têm a capacitação para lidar com isso, para saber como é que funciona, para ter um embasamento. E eles têm um embasamento gigantesco sobre as diferenças, principalmente no nosso caso, o autismo. A gente vê que na escola do Jimmy tem crianças com paralisia cerebral, tem crianças com síndrome de Down, tem outras condições. E a gente vê que está todo mundo inserido. Em nenhum momento, em nenhuma atividade, o Jimmy faz atividade só ele. Né? Então, tipo, é sempre... A inclusão é presente diariamente, ele faz atividade com outras pessoas. Então, como é que funciona essa inclusão? Porque a gente fez uma reunião essa semana com a professora para entender. Inclusão não é só colocar o meu filho com um monte de suporte ali, profissional, tal. Como é que é com as outras crianças? Como é que é feita a socialização? As crianças entendem a condição do Jimmy? Como ele lidar com as outras crianças? Existe essa interatividade? Não existe? Como é que funciona? E aí entra a parte da inclusão da escola, né? Exatamente. Como é que funciona no dia a dia? Porque essa parte é importante pra gente, né? E o que elas nos explicaram? Que elas fizeram um trabalho com os coleguinhas também. Então elas conversaram com a criança, falando sobre o autismo.
falaram para crianças, né, de 6, 7 anos, então dentro do entendimento, né, dentro do que eles têm capacidade de entender. Falaram sobre autismo, falaram do que... o que é o autismo? O que é o autismo, o que pode acontecer, algumas reações que podem ter, né, como é que... O que poderia esperar, assim, né, o que é o autismo, o que pode acontecer, como lidar com os autistas e por que o Jimmy tinha professores auxiliares, né? Então ele mostraram um vídeo sobre autismo, depois mostraram um vídeo que o Jimmy era do Brasil, da cidade de Florianópolis, mostraram fotos da ilha de Floripa, as crianças ficaram enlouquecidas, que viram aquele monte de praia maravilhosa e tal. Eu achei super legal isso. Muito legal, cara. Porque elas construíram, explicaram para eles o que era o autismo, que pode ter também outras crianças autistas, então, como é que funciona o autismo. E aí entraram falando sobre especificamente do Jimmy, das coisas que ele gosta, dos animais, de onde é que ele era, porque também tem essa questão cultural, essa questão da língua. O Jimmy não falava o italiano, tá? O Jimmy falou português, e aí? Então elas falaram sobre o Brasil e tal. Mostraram no mapa, que o Jimmy gosta de mapa, mostraram no mapa onde é que é o Brasil, onde é que é Florianópolis, como é que é a situação lá, que tem praia, que o Jimmy vivia numa ilha, coisa e tal, que tinha praia, mostraram, as crianças ficaram enlouquecidas. Eu não fui mostrar que lá as crianças ficaram loucas, né? E isso era um ponto importante pra gente, porque vocês estão assistindo, quem tem criança atípica, a gente sabe que a gente trabalha muito com eles pra eles, né, aprenderem a brincar, estar nesses lugares com as outras crianças, mas essas outras crianças também têm que estar preparadas. Essas outras crianças também têm que saber o que acontece, o que esperar, o porquê daquele, né, do que tá acontecendo ali. Então, eu acho que a escola, golaço, sabe? Sim, então assim, a escola regularmente já tem atividades em grupo, né, entre os alunos. Sejam eles típicos ou atípicos. Dupla e tal. Então fazem trabalho em grupo, trabalho em dupla, coisa e tal. Perguntei como é que é no caso do Jimmy. É igual. Faz os amiguinhos, daí elas falaram. A minha preocupação é o seguinte, porque o Jimmy, muitas vezes ele quer brincar com as outras crianças, quer fazer atividade, mas ele não sabe fazer o approach, ele não sabe chegar. Também quero brincar, não sei o que. Ele quer brincar, e às vezes ele quer entrar no meio da brincadeira, mas não fala nada. Então a nossa preocupação era essa, né? Como é que é feito esse approach e tal, né? E se existia, como é que as crianças da sala dele viam ele, da professora, a gente tinha essa preocupação. A professora falou, Diego, cara, é totalmente ao contrário. Todas as crianças querem ficar brincando com ele, querem saber dele, só que assim, elas chegam de 7, 8, e aí ele... As crianças vão embora, daí ela fala, gente, já falei pra vocês, não dá pra chegar todo mundo pra brincar com o Jimmy junto. Chegam 2 pessoas, daí tá tudo bem, chegam mais uma, daí vai chegando. Se chegar todo mundo, ele vai ser rodeado de criança, ele vai ficar bravo, né, cara? Então, que todo mundo quer ficar com ele, todo mundo quer brincar com ele. Ele é uma pessoa cativante, assim, né, cara? Não é que a gente é pai, ele é uma pessoa cativante, mas... Eu me emocionei de novo, porque quando a gente tava Quando a gente tava mudando pra cá, tipo, já super mudando, assim, fechando a mala praticamente, eu tava muito angustiada com isso, porque lá no Brasil, o Jimmy teve a sorte de ter um grupo ali de crianças, de pais também, porque os pais são muito importantes nesse processo, muito inclusivo. O Jimmy era, tipo, mimado, assim, de verdade, sabe? As crianças gostavam muito dele, aquilo dava um conforto. E eu pensava, gente, o Jimmy tá num ambiente tão, assim, protegido, entre aspas, né? Com pessoas tão legais, queridas. Cara, eu vou tirar ele, vou botar ele no meio de uma outra sociedade que eu não sei como é que é. Não sei como é que vão reagir, não sei como é que são essas crianças, né? Eu tava super angustiada. Então, quando ela falou isso, meu Deus do céu. Então, assim, ele faz atividades, ele sempre tá com as outras crianças, em nenhum momento ele fica sozinho pra fazer a atividade dele. E aí uma coisa, assim, o Jimmy nunca criança na sala dele já sabe ler, porque ele aprendeu a ler sozinho com 2 anos, antes dos 3 anos, 2 anos, 9 meses por aí, ele aprendeu a ler sozinho. Então é legal que a professora fala pra ele, né, ler para as outras crianças, né? Ele adora, né, ele vai lá, lê para as crianças o que tá escrito na lousa, o que é pra fazer. E elas dividem isso com a gente, né? Elas sabem que isso traz uma tranquilidade. E até uma outra coisa que eu achei muito engraçado, ele fica, quando as crianças estão fazendo muita bagunça, ele já grita em italiano, fare silêncio! Eu achei o máximo! Então, nossa, é um alívio, assim, tá sendo super bacana, assim, essa parte, tanto da adaptação quanto da inclusão. Então elas fazem também esse approach, né, cara, na hora de fazer uma atividade ou não. Mesmo as crianças querem, não é a falta do approach, né, cara, é o excesso nesse caso. Uma coisa muito legal, tal, a gente vê que, pô, no Jimmy funciona muito bem, mas enfim, né, elas têm esse papel de fazer o approach na socialização também. E aí, assim, resumindo, elas gestionam a interação entre os outros colegas e os outros profissionais da escola, né, nesses diversos momentos.
Então, vamos lá, Camila, tipo, nesses 2 meses e meio de aula, o Jimmy então tá ficando, né, full time na escola. Já está no full time, foi um processo gradual e agora a gente já chegou no momento dele ficar o período integral. Então ele já tem um suporte especializado dele, porque ele tem na primeira série, ele tem diversas professoras, né, as outras, os alunos que são professores da escola, das diversas matérias, geografia, história, até que era um então. desafio também, né, porque antes, no colégio anterior, o Jimmy tinha um pouco de dificuldade quando mudava o professor de entender que era um outro professor agora, que a turma tava com aquela liderança. Era uma dificuldade, às vezes se desregulava e tal. E aqui a gente estava preocupado com isso, porque são vários, né? Matemática, geografia, história. Sucesso. Sucesso. Né? Bom, hoje em dia ele tem um suporte especializado, né? Ele tem, então, além das professoras convencionais da escola, né, da turma dele, ele tem uma professora auxiliar, que ele chama de maestra de sostenho, e ele tem um assistente terapêutico. Né? O idioma, ele compreende tudo em italiano, né? Eu pergunto, como é que tá o Jimmy aí? Ele entende o que vocês falam? Diego, ele entende tudo. A gente não usa mais o suporte visual com ele. Tudo que os italianos aí, os alunos, tipo, tem, ele também tem, e ele entende perfeitamente. Nos convidaram para apresentar o plano de desenvolvimento, plano de ensino individual, né? Que no Brasil é uma luta para você ter e tal. Tem crianças que não sabem nem o que é isso, tem escola que não sabe o que é isso aqui. Eles nos chamaram para apresentar, nós vamos chamar vocês para uma reunião para apresentar o plano de ensino individualizado do Jimmy, que pela nossa surpresa, por enquanto, validado já com os diretores daqui da escola, ele está seguindo o plano educativo geral da Itália, dos demais alunos, né, com duas curiosidades na matéria de matemática e na matéria de italiano. Tem um pouco de adaptação, porque na matemática ele precisa de alguns conceitos que é o italiano que vai fazer, né? O idioma italiano que vai fazer. Então, assim, especificamente na matéria de italiano e na matemática, ele tem um pouquinho de adaptação ali, devido ao idioma somente, né? Devido a nada cognitivo ou algum delay dele ou nada. Mas o resto... mas o resto só vai. Daí ela falou assim pra mim, Diego, eu só uso o tradutor porque às vezes ele quer me dizer alguma coisa que ele não consegue falar em italiano, então ele me pede o celular e ele liga no microfone ali e pede a tradução. Mas ela falou, são momentos raríssimos, é alguma coisa bem específica que ele quer me contar. E usa sim, mas geralmente a gente não usa o suporte visual, ele está completamente habituado ao italiano, ele entende perfeitamente. Como é que eu sei que ele entende? Porque eu dou a demanda? Eu dou a demanda para ele e imediatamente ele já responde com o que se é esperado, né? Então ela falou, completamente ambientado, né? Até isso, uma coisa também, eu achei, a gente comentou já várias vezes, né, entre nós, que foi muito legal como a professora auxiliar conseguiu entender o jeito do Jimmy e consegue trabalhar bem com ele. Em 2 meses e meio, já bastante tempo lá no começo, na verdade, ela já tinha entendido como é que faz para engajar ele. Quando ele fica um pouco distante, desinteressado, ela como é que traz ele de volta. O que ele gosta de fazer, por exemplo, agora a mãe coruja falando, né? Ela falou que faz a atividade, ele faz, tipo, rapidinho, ele já acaba a atividade e tem que esperar o resto da turma. Então ela já dá alguma coisa pra ele desenhar, pra ele continuar ali, né? Interessado. Não é fazer rápido de qualquer jeito, fez rápido, tá tudo certo, corrigiu, tá tudo beleza, maravilha, tem uma gratificação, pode fazer um desenho agora, pode pegar teu livrinho de animais, vamos estudar outros animais e tal. Então dá uma compensação pra ele. Isso fala muito do tipo de capacitação que a gente falou lá no começo do funcionário. Eles têm um embasamento assim, gigantesco, das mais variadas, né, condições assim, que uma criança pode chegar ali para estudar. Então eles têm muito isso aí você vê como é importante a capacitação. Então você que é proprietário de escola, tá vendo o nosso vídeo aí no Brasil, em qualquer lugar, é muito importante que os seus funcionários, que os professores, que os demais funcionários da escola entendam sobre outras condições como autismo, uma paralisia cerebral, enfim, não tem que transformar em médicos, não é isso, não é saber lidar na condição que ele está ali, de professor ou na condição de funcionário da escola. Então, é muito importante você capacitar os seus funcionários, né? É verdade. Né, Camila? E agora a gente vai fazer uma pergunta que chega muito pra gente, Diegão. Onde é que a professora auxiliar atua e onde é que a assistente terapêutica atua, né? Isso era uma dúvida nossa também, né? O que cada uma faz, né? E aí foi aí que a gente entendeu, né, a importância realmente das duas. Então, a professora, a maestra de sustento, que eles chamam aqui, que é a professora auxiliar,
ela dá o suporte pro Jimmy nessa parte Pedagógica. realmente, exatamente. Como que nem o Diego falou, na parte dali do italiano tem uma adaptação, um suporte. Ela que faz essa parte com o Jimmy. Na parte de instrução do conteúdo, é a maestra de sustento. Então ele tem a professora lá dando aula pra classe. Eu ia falar isso. A professora fica ao lado dele ali, né? Fica ao lado dele. Não é só a professora auxiliar que tá ali com ele, não. Ele escuta a professora ali que tá com a classe inteira. A demanda é da professora principal. A demanda é da professora. E a professora não fica grudada com ele, fica sentado numa cadeira ao lado. Tem um corredor entre os dois ali. E a professora vai analisando ele, fica ali especificamente para ele. Vê que ele não entendeu, ou se ele tá entendendo, ela deixa fluir. Porque uma das coisas que eles prezam bastante aqui, e nós como pais, eu garanto que você também como pai ou um tutor de uma criança autista, de uma pessoa autista, é a independência, né? A autonomia. Então, assim, ela me explicou bem assim, Diego, a aula vai rolando, ele vai lá. Eu pesquei que ele não entendeu, ou precisa de um suporte, ou começou a olhar para cima, caçar umas borboletas ali. A gente chega e fala, ô Jimmy, tudo bem, como tá entendendo? Nós estamos fazendo assim, você já fez e tal, né? Até porque também tem uma outra questão, né? Principalmente no Brasil. Eles adoram falar, não, mas se tiver um assistente vai ficar de bengala pra criança, sabe? Tem sempre esse Era a minha preocupação. Meu filho não precisa de bengala, especificamente, né? Ele não precisa de bengala. E eu falei isso pra elas na reunião no começo, ela falou, não é assim. Tem formas de atuar sem ser bengala, né? Então, o suporte, não é bengala, né? Então a aula vai rolando com o professor ali, da turminha em geral, os professores principais, e ele está acompanhando. Se ele tiver alguma dificuldade ou precisar de algum tipo de suporte, é onde ela chega e atua, né? Então, a professora auxiliar, chamada aqui na Itália de maestra de sustento, atua dando suporte, não é sendo bengala fazendo as coisas por ele, não, é ajudando ele a conseguir, né, compreender uma atividade ou voltar a atenção, se ele, em algum momento, se dispersar, né, e ficar caçando borboleta por ali. Essa é a função, então, da maestra de sustento. Daí tem a assistente terapêutica, que ela fica condicionada, né, ela fica debaixo do guarda-chuva da maestra de sustento, né? Então a maestra de sustento instrui essa assistente. E onde é que ela atua, Camila? Ela atua nos outros momentos com a criança, né? Tanto na parte que a gente falou do banheiro, na parte da alimentação, no intervalo, né? Quando não tá com professores, né? Naquele período para a criança não ficar distante, ociosa e exclusa ali do grupo, né? E também outras atividades da sala de aula, como o Diego disse, da palestra lá, que é educação física, aula de artes e tal. Então, a grade dele, da escola, ela tá toda preenchida. Uma parte com a professora auxiliar, que é nessas demandas que nem a gente falou, mais pedagógicas, italiano, matemática, biriri, e nas outras partes ali sempre com a assistente, principalmente também nesses momentos fora da sala de aula. Então, mas são momentos que não ficam juntos, não é que igual um segurança ali tem que fazer junto, não. Por exemplo, nas aulas de educação física, o professor de educação física está dando uma aula, ele está fazendo a aula. Se em algum momento ele se perdeu ou não entendeu a instrução, ela chega junto e ajuda. Na aula de artes, estou fazendo uma atividade, agora está propondo fazer tal coisa. Vê que ele está fugindo um pouco do que é proposto aí, ela chega para dar um suporte. Então é mais uma observação. Quando precisa atuar, ela atua. Não é aquela coisa guarda-costas, porque eu sei que o meu filho gosta de ser independente. O Jimmy adora ser independente. Ele olha para as outras pessoas, vê o exemplo e ele quer ser independente. Então, ele já tá sufocando o meu filho com um guarda-costas ali do lado, né? Em cima, assim. Ela falou, não é assim que funciona. Isso que a gente tá falando, de acordo com as demandas do Jimmy, né? Então, tem outras crianças, talvez tenha uma outra demanda X, Y, que precise mais, vai estar ali também para dar o suporte. Mas de maneira geral, com o Jimmy, é assim que Então, funciona. ela atua assim. Então, eu perguntei para ela, como é que é o almoço aqui? O que você faz no almoço? Como é que funciona na prática? Ela falou, Diego, o seguinte, as crianças saem da sala de aula, vão ao refeitório em fila. A professora do momento ele leva eles pra lá, tal. O Jimmy vai também na fila. Aí tem a fila para as crianças se servirem. Ele vai sozinho, eu não vou lá servir ele. Não, ele vai entrar na fila. E é uma coisa importante. O Jimmy, em alguns momentos, ele não consegue esperar. E ela falou, não, ele fica na fila no lugar dele. Não é o primeiro da fila nem nada. Não tem privilégio, porque seria um direito, né? Pra ele, não. Ele tá lá no lugarzinho dele, ele espera. O que eu ajudo ele? Eu ajudo ele na hora de sentar. Sentou, eu coloco o garfo e a faca, daí eu vejo ele comendo. Ele pode usar a faca. Ele falou assim, mas o que eu faço para ele é que as outras professoras também fazem para as crianças. É que eu tiro essa demanda das professoras e tenho exclusividade com o Jimmy. Mas, tipo assim, é o que ele precisa. As outras crianças também precisam de um auxílio da faca ali, quando a comida tá caindo um pouco para fora do prato, sentar mais perto da mesa, né? Coisa que as outras crianças também precisam.
Então, tipo, ela falou, existe esse suporte, mas é ali, é uma supervisão. Não fica eu sentado do lado dele, dando comidinha na boca dele, não. Ele come do jeito dele, se eu vejo que precisa do suporte ou outra criança precisa, a professora vai atuar ali, eu atuo com o Jimmy. E aí, suporte, pô, no final lembrar ele que tem que lavar a boca, lavar as mãos, deixar o prato no lugar X, lugar Y, e ela, na verdade é uma supervisão. Ele fica junto com as crianças fazendo o que as outras crianças estão fazendo. Né? Porque é a minha grande preocupação, tá? Vai fazer tudo pro meu filho não precisa desse suporte, tem pessoas que precisam, mas o meu filho não precisa. E aí, vou estar desmotivando ele a ser independente? Muito pelo contrário, né, Camila? Eles incentivam e dão uma letrinha ali, aquela lapidada, sabe? E uma coisa que eu achei legal, eu até perguntar pra elas se elas ainda usam esse recurso. No começo, pra ele poder ir pro refeitório e gostar, né, e tá bem ali, elas levavam uma folheta, assim, uma folha, um desenho de animais, que é o que o foco dele, né? E aí deixava ali no espaço dele, onde ele sentava pra almoçar ali, esse recurso dos animais. E eu também lembrei de falar que no começo não, na entrada da escola, elas também sempre estão com um recurso assim, elas sempre estão com um livrinho, eu vejo que troca, né? Mas sempre com um livrinho com um desenho de animais que falam sobre animais. Um joguinho, um joguinho. Também já vi com uma coisa, um joguinho de cartas, pra quando ele chega, às vezes ele chega assim, ou quer correr pro lado, que o Jimmy às vezes tem esse comportamento de querer sair correndo, elas mostram assim, ele já vai feliz, enfim, elas criaram essa... E às vezes nem mostram, às vezes assim, são cartas que elas têm na manga ali, mudou alguma coisa ali, opa, vou pescar ele dessa forma que eu sei que essa forma eu pesco ele. Então, mas ela sempre tem esse recurso, isso que eu acho legal, sabe? Ela, se é assistente, se é professora, a maestra de sustento, elas sempre estão com esse recurso, porque elas sabem que funciona com o Jimmy. Então elas pescaram ele. E uma outra coisa interessante que a gente já observava na escola desde a época do Brasil, o Jimmy não gosta, né? A maioria das pessoas não gosta. Você gosta que uma pessoa fique falando sobre você na tua frente? Você não gosta, né, cara? Então, tipo, às vezes a professora vai levá-lo no portão pra gente recebê-lo e a professora, hoje foi legal, o Jimmy fez isso, fez aquilo outro. No Brasil ele já não gostava. Então, e estava acontecendo de novo aqui na Itália, né? Daí eu propus para a professora, falei, acontecia já no Brasil, você vê que quando ou eu ou a Camila vamos buscar ele fica puxando a gente, ele não quer que a gente fique conversando com a professora, então isso quer dizer que ele não quer que fale dele na frente dele. Vamos combinar uma coisa? Se tá tudo bem, tá tudo bem. Se não tá tudo bem, me dá um toque ali, deixar um bilhetinho na agenda. Elas super adoraram, falaram, cara, total razão, vamos fazer, então assim, mais um sucesso. Então são pequenos detalhes que a gente já conhece, né, cada um do seu filho, que vale a pena a gente perceber esses detalhes que são importantes para ele. Então, tipo, depois que mudou isso aí, ele não puxa mais ninguém. Exatamente. Até porque todas as crianças saem da sala, vão correndo, pegam os pais e vão embora. Então, ele ficava incomodado. E até às vezes eu tava lá enchendo a professora de perguntar, mas ele foi isso, fez aquilo. Aí a gente trouxe, não, é verdade, ele não gosta, então vamos mudar essa estratégia aí. E tá super funcionando. Eu acho que a parte da adaptação, de me dar a inclusão com esse feedback que elas deram, né, das outras crianças, eu acho que superou minhas expectativas, na verdade, até. Vou aproveitar esse fim de vídeo e vou dar algumas informações, algumas características que acontecem com o Jimmy, por exemplo. Ele adora ficar descalço. Aqui em casa ele só fica descalço. E minha curiosidade é saber, a galera que é careta, velho. A gente veio de Floripa, porque é um lugar diferenciado, assim, nessa questão de comportamental. Tranquilo, você tá descalço. Todo mundo fica descalço. Tá morando numa ilha, né, praia e tal. E aqui não, aqui a galera é tradicional, né, cara, cidade e tal, o cara já olha meio feio, você tá de chinela, imagina um menino descalço na escola, né, eu tinha essa curiosidade, falei, como é que é? Ela falou, não, a gente fez um acordo, você quer ficar descalço na sala de aula? Tudo bem, porque o autista muitas vezes tem a necessidade de sentir, né, o pé, a temperatura, a textura do chão, e o Jimmy é uma dessas pessoas, então ela falou pra mim, a gente faz um acordo, dentro da sala de aula ele pode ficar descalço, né, mas assim, sair para fazer qualquer coisa, ou para ir pro intervalo, ou para ir para um outro ambiente, ou para ir no banheiro, o lanche, almoçar, tem que calçar o tênis e tal. Então a gente deixa até um chinelinho pra ele na mochila ali, porque às vezes ele quer ficar de chinelo, e aí eles aceitam, tudo bem, não tem problema. Só que descalço não, eu acho importante essa orientação deles conseguirem ter esse acordo com ele, porque, ninguém anda descalço, né, cara? Tudo bem que eu sou uma pessoa que pensa um pouco diferente. Mas enfim, a gente sabe que são códigos, né? Na sociedade ninguém anda descalço, né? Ainda mais no norte da Itália, com essa caretice, esse povo coxinha aqui, né? Então, tipo, é assim, a gente tem que se adaptar e ele, tá ali, são trocas que se fazem que são importantes, né, Camila? Exatamente. Então, assim, já houve momentos, Diego, mas ele nunca se esqueceu, já teve momentos que a pessoa falou que ele saiu xingando, o que eles fazem? Tira ele da sala de aula, vamos dar uma banda, Jimmy, que já rolava isso no Brasil, já tinha dado essa letra pra ela. Quando você vê que saturou muito, leva ele pra dar um rolê. Dá um rolê lá fora, no ar livre. Vai na biblioteca, mostra um livrinho, né? Então, por isso que é importante também a sala de descompressão que a gente fala, né? A gente propôs na escola do Jimmy lá, no Brasil, com outros pais de crianças atípicas, eles providenciaram. Então, assim, é uma coisa que é importante, cara, porque é uma sala que geralmente é um ambiente controlado,
luz baixa ou com pouca luz, um lugar que tem um puff para o cara ir lá dar uma descansada, enfim, desopilado que é o caos, né? E por mais que a gente também trabalhe, né, para uma sociedade inclusiva, uma sociedade que não fique olhando de cara feio, reparando, a gente não quer expor, né, as crianças, né, enfim, a pessoa. Então ter um ambiente, né, para a pessoa se regular, para ficar em paz ali, para conseguir se organizar, é importante. Então, de novo, assim, cara, nós conhecemos os nossos filhos, sabemos de alguns detalhes, então é importante você dar essas informações para as pessoas que cuidam dos nossos filhos, né? Tanto médicos quanto, enfim, na escola principalmente, ele é assim, ele é assado, eles são sempre muito receptivos, né, cara? É a nossa experiência, né, antes de tudo, a nossa experiência. Eles são muito receptivos, eles querem saber como, da melhor forma, o seu filho pode ficar e qualquer detalhe como esse de ficar descalço, ou detalhe que ele não gosta que fale dele na frente dele, enfim, todo esse tipo de detalhezinho que você conhece do seu filho é super importante você passar para um profissional, né? Principalmente na escola, ou em qualquer lugar, no médico. Eu lembrei também de uma coisa, mesmo com todas essas reuniões antes da escola, mesmo conhecendo a maestra de sustenho, no primeiro dia de aula a gente fez a apresentação do aluno, né? Que a gente já fazia no Brasil, a gente sempre fez no Brasil aquela apresentação, uma fotinho da criança dizendo o que gosta, o que não gosta, as qualidades, as preferências, desculpa, o que fazer quando se desregular, enfim, aquela apresentação do aluno. A gente fez para elas, fez em italiano, foi um desafio, mas a gente fez, ficou bem legal, e mandou para a escola. Então, são mais alguns recursos, né? O que a gente mostra? A gente dá as características, a gente dá suporte para a escola e também mostra que a gente, né, conhece a criança, que a gente está interessado, que conte com a gente para dar tudo certo. E esse caso específico dessa apresentação que a gente faz, a gente conheceu de uma outra mãe atípica. Só que tanto a escola aqui da Itália e a escola lá do Brasil nos sinalizaram que isso aí não é importante só para quem é atípico. Para qualquer tipo de criança, cara, isso aí é super importante numa documentação, né? De você apresentar. O que tem na folha lá? Tem uma foto dele dizendo como é que ele é, do que ele gosta, de onde é que ele veio, e quando eu fico bravo, faça tal coisa para me ajudar, aí você coloca lá, geralmente o que né, você vai conseguir reverter ali aquele momento de crise, ou tentar amenizar. Então é super importante, não só para criança típica, mas qualquer criança, cara. Né? A gente não sabe, às vezes o seu filho tem uma característica que não tá em nenhuma síndrome, não tá em nenhuma condição especial, mas é uma característica dele que é legal a escola saber, ou a pessoa que vai cuidar dele, né? Ou até isso também, né? Tá começando num lugar novo, um idioma diferente, tu já dá um recurso ali para entender, até a criança conseguir se comunicar bem. Beleza, galera? Então ficamos por aqui, mais um vídeo aí do canal Autismo na Europa. Aproveita, deixe suas dúvidas nos comentários pra gente. Se inscreve no nosso canal se esse conteúdo for interessante para você. Encaminha para pessoas que você acha que possa ser legal. Né? A gente está nesse momento aqui falando da Itália, mas no nosso canal já temos algumas entrevistas gravadas com pessoas de outros lugares da Europa aqui para contar um pouco para a gente também como é que é a Europa na Espanha, como é que é a questão do autismo na Holanda, na Suécia, enfim, em Portugal e outros caminhos que vocês vão ver por aqui. Esse é um caminho que a gente está fazendo aqui, contando especificamente da Itália, como é que está sendo a nossa experiência aqui com o nosso filho. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para as próximas publicações e a gente está sempre à disposição aí para trocar uma ideia, seja através de um comentário ali. Eu ia falar exatamente isso. Sugerir novos tópicos, né? Eu recebi uma mensagem muito legal de uma mãe que falou, mandou lá no meu Instagram, que ela viu o vídeo aqui no YouTube e tal, que ajudou em várias coisas, em dúvidas que ela tava, que ela adorou, mandou, postem mais e tal. Então foi uma mensagem super legal, super carinhosa e sim, vamos postar mais. Valeu, galera, obrigado pela audiência de todo mundo aí e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu, tchau.